Olá, seja muito bem-vindo ao seminário do Instituto Rede. E o tema de hoje é Perigos de uma liderança narcisista. O preletor, o pastor Daniel, ele é professor de teologia, doutor em teologia numa universidade na Escócia, também psicólogo, e ele vai fazer alguns paralelos entre o modelo de liderança de Jesus Cristo e o modelo de liderança, paradigmas de liderança de Narciso. Você é muito bem-vindo para esse seminário, aproveite esse tempo e tenha uma excelente noite. Olá, amigos e amigas da Faculdade Teológica Sul-Americana. Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Essa casa é uma casa que me é muito cara e é sempre muito bom participar de qualquer agenda daí de vocês que eu sou convidado para participar. Então é muito bom estar de volta. E é muito bom estar de volta para falar sobre um tema que me é caro também. Eu fui convidado dessa vez para falar sobre os perigos de uma liderança narcisista. Esse tema é um tema sobre o qual eu tenho me dedicado há alguns anos, me dediquei em especial no período do meu doutorado, mas é um tema que me acompanha desde lá, esses temas que dizem respeito a essa interface da teologia com a psicologia. Essas são duas áreas de interesse para mim, e fazem parte de um saber muito crescente, ou de um segmento muito crescente na teologia, que é o segmento da teologia prática. Se eu tivesse que alocar essa minha conversa numa subdivisão teológica, já que a gente está numa casa de teologia, de fomentação de produção teológica, eu diria que essa conversa com vocês hoje é uma conversa que se enquadra exatamente nesse nicho da teologia prática, que é essa área crescente da teologia. Nas últimas décadas a gente tem visto crescer bastante a produção de teólogos e teólogas dentro dessa área da teologia prática. Essa é uma área que se ocupa das interfaces da teologia com as diferentes ciências sociais. No meu caso específico, meu interesse maior é por essa interface entre a teologia e a psicologia. E nessas minhas pesquisas e nessas minhas conversas, um tema que tem sido tema especial do meu interesse é exatamente nessa investigação da fomentação de uma espiritualidade narcisista, em especial no Brasil, porque é a realidade da qual eu participo, mas seguramente uma experiência que a gente tem visto crescer no mundo de maneira geral. Então, por essa razão, a nossa conversa hoje vai ser exatamente sobre esse tema, os perigos de uma liderança narcisista. Queria que a gente pensasse no contexto eclesiástico, na realidade das nossas comunidades, nos perfis de liderança que nós encontramos, quer em nós mesmos, quer em diferentes ambientes, e em como eles podem, às vezes sem que a gente se dê conta disso, estar fomentando um padrão narcisista de espiritualidade. Essa fala vai ser dividida em dois blocos. Nesse primeiro bloco, a gente conversa sobre o narcisismo como um fenômeno cultural religioso. Esse especificamente foi o tema da minha pesquisa no meu doutorado. E no segundo bloco a gente conversa de forma mais prática sobre dois paradigmas de liderança, Cristo e Narciso. E sobre como, evidentemente, a gente precisa se aproximar de um, Cristo, e a gente precisa se afastar do outro, Narciso. Nesse primeiro bloco, então, eu queria trabalhar com vocês de forma mais conceitual sobre o narcisismo como um fenômeno cultural religioso. Queria tomar como ponto de partida o mito de Narciso, que é um mito bastante conhecido, um mito grego. Na verdade, ele tem algumas versões conhecidas. Caso você não conheça, caso você não se lembre, eu quero só recapitular aqui essa antiga história muito simbólica e arquetípica de experiências humanas. Narciso foi um rapaz plenamente dotado de beleza, filho de um deus, o deus do rio Cefiso, e de uma ninfa chamada Liríope. Pouco antes do seu nascimento, seus pais foram consultar o oráculo para saber o destino do seu menino. E a previsão que eles receberam foi de que o seu filho teria vida longa desde que nunca visse o seu próprio rosto. Narciso era um homem, como eu disse ainda há pouco, muito bonito, e as mulheres se apaixonavam por ele. Uma jovem chamada Eco se apaixonou por ele.
mas o amor dela não foi correspondido. Muito frustrada, ela fez uma oração aos deuses pedindo que Narciso fosse amaldiçoado por causa dessa frustração que ela experimentou com o amor não correspondido. E a oração que ela fez, uma oração imprecatória, foi atendida e Narciso foi amaldiçoado a se apaixonar sem nunca atingir o objeto da sua paixão. Então aquela primeira previsão lá da consulta dos seus pais e a maldição solicitada de Eco se encontraram, porque quando Narciso se percebeu com a sua imagem refletida no espelho, ele se apaixonou por si, ou pela imagem pelo menos, que ele teve de si, ou que ele viu de si, e ficou ali capturado até o fim da sua existência, sem nunca então experimentar o objeto do seu amor. Esse, de maneira sucinta, é o mito de Narciso. E o mito de Narciso, na psicologia, ele serviu como base para que no início do século passado, teóricos como Freud, não apenas, mas principalmente, desenvolvessem uma conceituação importante sobre uma espécie de transtorno de personalidade, que a psicologia chama de transtorno de personalidade narcísica, ou que a gente chama comumente de narcisismo. De forma bem sucinta, do que a gente fala quando a gente fala de narcisismo, já que inclusive essa é uma expressão que ganhou lugar no nosso vocabulário cotidiano. A gente fala, fulano é muito narcisista. Então o narcisismo é essa classificação indicativa de alguém cujo principal objeto do seu investimento afetivo é ele mesmo. É uma pessoa, num português claro, profundamente apaixonada por si, autocentrada, que pensa em si e investe em si os seus desejos libidinais, as suas pulsões, as suas paixões. Então, num português claro, sendo simples, correndo risco de ser simplista, quando a gente fala de narcisismo, a gente fala dessa pessoa que tem o mundo centrado no seu umbigo. Essa pessoa que pensa que o mundo faz sentido quando tudo converge para si e que constrói, então, uma vida a partir dessa percepção. Quero repetir aqui a minha definição aqui de narcisismo, do transtorno, etc. Ela é apresentada de maneira bem rápida e superficial, correndo risco de ser simplista, porque o objetivo não é traçar uma palestra a partir da definição psicológica e psicanalítica, sobretudo, do narcisismo, mas a partir dos desdobramentos que essa ideia traz, dos desdobramentos que são trazidos por essa ideia para a nossa experiência eclesiástica, certo? Vamos lá. Na década de 60 do século passado, um crítico social norte-americano chamado Christopher Lasch escreveu esse livro no final da década de 60, chamado A Cultura do Narcisismo. Esse livro tem edição em português, ainda que seja muito difícil de encontrar, mas você consegue encontrar esse livro num sebo. Se esse tema do narcisismo como um fenômeno religioso é um tema de interesse para você, esse livro aqui é um livro fundamental e eu explico a você a razão. O Christopher Lasch, na década de 60 do século passado, ao investigar a sociedade norte-americana, que é a sociedade na qual ele conviveu, começou a identificar algumas características que, na sua leitura, se assemelhavam ao narcisismo, aquele transtorno individual de personalidade. E o Lasch ampliou a nossa compreensão de narcisismo porque ele pegou aquele paradigma de transtorno de personalidade, portanto, aquele paradigma de identificação de um padrão individual de existência e transpôs esse paradigma por uma percepção coletiva, social. O que o Lasch fez foi denunciar a cultura do seu tempo como uma cultura estabelecida a partir de padrões narcisistas.
Então, o Lesch tem uma importância grandiosa nessa discussão, porque ainda que ele nunca tenha falado a partir da categoria da religião, ainda que ele não fosse ele mesmo um sujeito religioso e escrevesse a partir desse lugar, a guinada que ele dá na percepção do narcisismo, ampliando, não de forma substitutiva, mas ampliando o tema por uma compreensão coletiva e comunitária, essa guinada ela serve como um pano de fundo necessário para a gente perceber o crescimento de uma espiritualidade que se sustenta exatamente a partir desses mesmos padrões. Então, o que o Lesch faz aqui nessa obra? O que ele faz é denunciar a existência de padrões culturais que se assemelham às características que a psicanálise e a psicologia, de maneira geral, identificavam no indivíduo ao chamar um indivíduo de um indivíduo narcisista, um sujeito narcisista. O Lesch diz o seguinte: existem núcleos sociais, quer a gente pense numa sociedade de maneira geral, uma sociedade que forma um país, quer a gente pense em sociedades menores ou em organizações menores, existem, é o que o Lesch vai dizer, núcleos sociais que se sustentam em pilares e em balizas que são muito próprias de um padrão narcisista de vida. E aí ele identifica alguns elementos que são elementos balizadores dessa experiência e que ajudam a gente a construir essa percepção de fenômenos sociais que se sustentam nesse pilar. Eu queria destacar 3, porque eu acho que eles são interessantes para fazerem a gente pensar em como as nossas comunidades eclesiásticas, se não estão, correm o risco de estarem sustentadas em pilares culturais que a gente poderia chamar de pilares narcisistas. Ele fala, por exemplo, de sociedades autocentradas, de sociedades marcadas profundamente pelo individualismo e de sociedades, consequentemente, com um senso muito enfraquecido de coletividade. Volto a dizer, existem outros elementos que o Lesch destaca na sua fala e que ajudam a gente a perceber o que ele chama de cultura do narcisismo. Mas esses 3 merecem destaque aqui porque eles ajudam a gente a perceber esse fenômeno como um fenômeno cultural religioso ou como um padrão cultural religioso no evangelicalismo contemporâneo. Sociedade autocentrada, sociedade individualista e sociedade com um senso de coletividade enfraquecido. Então vamos lá, só para eu passar, por mais que eu acredite que essas 3 expressões são muito autoexplicativas, né? Por sociedade autocentrada, a denúncia que o Lesch faz é a seguinte: por mais que haja uma consciência de que o mundo não se esgota naquele gueto, a sociedade do seu tempo vivia como se aquele gueto fosse a totalidade da existência. Então, o que o Lesch está dizendo é que ele percebia no seu tempo a sociedade dos seus dias tratando a sua própria existência como se ela fosse a única existência justificável, digna, passível de ser valorizada no universo. Então, é disso que ele fala quando ele fala de uma sociedade autocentrada. E é interessante a gente perceber como as nossas comunidades, consciente ou inconscientemente, muitas vezes acabam reproduzindo exatamente esse padrão de existência. Existem muitas comunidades que possuem vínculos muito fortes dentro de si, mas que não necessariamente representam com isso uma preocupação com o todo. Por quê? Porque tratam a si mesmas como se fossem a única experiência social possível, a única experiência religiosa louvável, detentora, por exemplo,
da verdade, da compreensão correta, do saber justo e equilibrado, da tradição moderada, guardiã da sã doutrina e por aí vai. Sociedades autocentradas. Na minha experiência de pesquisa no doutorado, investigando exatamente comunidades que potencialmente seriam comunidades fomentadoras de uma espiritualidade narcisista, eu me lembro que, e aí eu estou falando de um período que foi de 2010 a 2015, eu me lembro que uma coisa que era muito clara na maior parte das comunidades investigadas, das pessoas com as quais eu conversava, era exatamente essa mentalidade que era uma mentalidade do muro, uma mentalidade muito fragmentada em dois, dividida exatamente em duas categorias. Para o lado de dentro havia quase que sempre uma compreensão da existência, da interpretação correta da Bíblia, da vivência correta da espiritualidade, do padrão correto de seguimento de Jesus. E para o lado de fora, ainda que não houvesse nas falas, por exemplo, uma crítica ácida aos que estavam do lado de fora, havia na maior parte das vezes uma sugestão de que se os que estavam do lado de fora, na verdade, experimentassem o que acontecia do lado de dentro, eles iam dar um salto na sua experiência com Deus. Isso era muito interessante. Percebe? É disso que eu falo quando eu falo de uma experiência de espiritualidade autocentrada. O narcisismo, ele pode ser um fenômeno cultural religioso quando ele é esse espírito que fomenta um tipo de construção comunitária que divide o olhar de maneira simplista e que faz não apenas com que os esforços sempre convirjam para dentro, mas também com que as leituras sempre, de maneira muito clara, inequívoca e objetiva, julguem o que está do lado de dentro como mais valioso, como mais importante, como mais primoroso do que aquilo que está do lado de fora. Então, desde que eu seja abençoado, desde que aconteça aqui, desde que Deus nos visite nesse lugar, há sempre um movimento de convergência para o centro daquela sociedade, uma sociedade autocentrada. Desde que a bênção chegue aqui, a gente está bem. Esse é um modelo autocentrado. Isso é um pilar de um tipo de espiritualidade narcisista que se propõe para si. E que veja bem, antagônico ao espírito do Evangelho, desde que o Evangelho era o que na teologia a gente chamaria de proto-evangelho. Se você se lembrar, no livro da Gênese, no capítulo 12, a gente tem uma história muito bonita e emblemática, que é a história da vocação daquele que a gente chamaria de pai da fé, certo? A história da vocação de Abrão, enquanto o pai dessa experiência de um povo que sai numa caminhada com Deus pelo mundo. Existe ali na narrativa do Gênesis 12, nesse texto que se aproxima muito mais, do ponto de vista cronológico, da experiência lá do proto-evangelho de Gênesis 3, do que de uma compreensão mais sofisticada do evangelho que a gente tem já com o que Paulo chamaria de a plenitude do tempo, com a chegada de Jesus e a revelação plena do projeto de Deus de reconciliar o mundo consigo através do Cristo. Lá atrás, o que a gente tem? A gente tem, num contexto de mundo tribal, em que os povos tinham deuses que cuidavam daquele território, daquelas pessoas, e numa mentalidade religiosa em que as pessoas fora do seu território estavam desprotegidas porque lá os seus deuses não as guardariam, a gente tem um registro no Gênesis 12 de uma história que é a vocação de um idoso que acredita que Deus fala consigo e que nessa fala acredita que através da sua descendência Deus abençoaria todas as famílias da terra. Essa história é conhecida e, por conhecida, talvez faça com que a gente lide com ela com uma espécie de naturalidade que a gente nunca devia lidar, porque essa história é a subversão da subversão para o padrão religioso daquele tempo. E deveria ser a subversão da subversão para o nosso tempo,
numa sociedade com uma espiritualidade culturalmente narcisista. Por quê? Porque, como eu estava dizendo, por um tempo em que os deuses eram tribais e que cada deus ou cada divindade abençoava o seu povo na sua terra, você tem o registro de uma divindade que aparece dizendo: em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, desde aquele episódio que está lá perto do proto-evangelho, desde o início da nossa história enquanto povo, dessa comunidade que peregrina pelo mundo, o que a gente tem é a notícia de que a comunidade de Deus nessa terra não é uma comunidade autocentrada, porque o intento de Deus nesse mundo, desde a história do pai da nossa fé, é o de abençoar todas as famílias da terra. E uma espiritualidade autocentrada é a antítese do que desde o início a nossa espiritualidade foi sonhada para ser. Então tá aí. Uma espiritualidade autocentrada é uma espiritualidade que mais se identifica com um padrão narcisista de vida do que com um padrão cristão de existência. Outro tripé, outra base desse tripé, melhor dizendo, é o individualismo como uma característica de espiritualidade narcisista. Pois é, pode parecer antagônico com o que eu acabei de dizer, porque eu disse autocentrada e comunidades que pensam apenas em si, mas um ajuntamento de pessoas que pensam para dentro o tempo todo não faz nascer um espírito comunitário. Sim, é possível que haja um ajuntamento de pessoas que pensam apenas em si. Duas pessoas pensando, cada qual em si, não cria um espírito do nós. Entende o que eu quero dizer com isso? 2 pessoas, 10 pessoas, 1000 pessoas pensando cada qual em si, não constroem um espírito comunitário num ajuntamento. É possível que os nossos ajuntamentos não passem de reuniões de pessoas que pensam cada qual em si. E o individualismo é uma marca presente do nosso tempo. O Lesch identificaria, como volto a dizer, desde a segunda metade do século passado, mas esse fenômeno é um fenômeno crescente. A gente vive num mundo de pessoas cada vez mais solitárias, ainda que, ironicamente, cada vez mais conectadas. Especificamente desde a segunda década deste novo século, de 2010 para frente, com a ebulição das redes sociais, nós temos visto crescer a experiência das conexões, que ilusoriamente nos dá a sensação de que nós estamos juntos, mas que continua, na verdade, intensificando a verdade de que as pessoas estão cada vez mais sozinhas. A solidão é uma das experiências mais angustiantes e mais crescentes. Basta que você converse com profissionais da área de saúde ou com líderes eclesiásticos que nos seus gabinetes atendem as pessoas e lidam exatamente com essa queixa. Como as pessoas se sentem sozinhas, abandonadas, conectadas, porém sozinhas. E isso é resultado, dentre outras coisas, da solidificação de um espírito individualista. Então, as nossas igrejas, como eu estava dizendo, elas podem ser, obviamente não devem, mas podem ser ambientes fomentadores de experiências de solidão. Se elas forem esses lugares para os quais nós nos dirigimos sem que tenhamos a intencionalidade de estreitarmos laços, de fazermos vínculos, de nos servirmos mutuamente. Queria trazer aqui mais uma experiência dos meus registros na minha pesquisa, porque essa foi uma experiência que muito me marcou. Eu me lembro, numa das entrevistas, eu tive que fazer 75 entrevistas na minha pesquisa. Numa das entrevistas eu conversava com uma pessoa que tinha ido a uma determinada igreja a fim de levar a sua mãe, porque a sua mãe doente, já uma senhora, tinha como desejo de vida encontrar num culto um determinado líder em quem ela colocava toda a sua esperança para se ver livre da sua enfermidade. Essa mulher que eu entrevistei não era uma mulher de praxis religiosa e ela foi a essa igreja a pedido da sua mãe, para atender o desejo da sua mãe de participar de um culto onde esse líder estaria. Como ela não era uma mulher da praxis religiosa, ela não fazia ideia de que ela tinha que chegar a determinada hora para ela ter acesso a esse líder. Ela simplesmente foi pouco tempo antes
da celebração, do ajuntamento começar. E quando ela chegou lá, ela se deparou com uma igreja muito cheia e sem acesso ao lugar onde ela supôs o líder estaria, né? Lá perto do púlpito, enfim, na plataforma. Ela foi pedindo licença para chegar perto do lugar e ela foi conseguindo, com uma certa dificuldade, até que num determinado momento ela não conseguiu passar. E ela, em entrevista contando a mim, disse que apelou inclusive por fato de estar ao lado da sua mãe que era idosa, e que esse era o desejo. Ela contou para ver se ela conseguia comover a pessoa que tinha dito a ela, não, eu estou aqui, eu não vou te dar passagem. E mesmo dizendo, eu estou com a minha mãe, esse é o desejo dela, se ele deixaria passar, o que ela ouviu de resposta, e isso me marcou muito na entrevista, foi, eu vim aqui pegar a minha bênção. Se você quisesse que sua mãe recebesse também a dela, então que você chegasse mais cedo. Eu não vou sair daqui porque a minha bênção eu não vou perder. E essa fala, por mais que não fosse uma fala que tivesse me causado surpresa do tipo, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer, porque quem vive o cenário religioso do nosso tempo sabe que isso faz todo sentido dentro de uma lógica, não que seja correto, mas faz todo sentido dentro de uma lógica. Aquela fala me espantou demais, porque nem mesmo a sensibilidade de uma situação com uma senhora de idade fez com que outra pessoa abandonasse aquela lógica louca, mas lógica, operante, em parte pelo menos, do mundo evangélico, da religiosidade evangélica. Aquela fala para mim foi muito emblemática desse espírito individualista, que é, eu imagino que você saiba, antagônico ao espírito do evangelho. Ela olhou e disse, não, daqui você não passa. Há uma série de equívocos aqui, né? Inclusive da própria senhora, que achava que precisava chegar lá para receber uma suposta bênção. Mas esse equívoco da senhora eu atribuo ao desconhecimento daquela mulher, e tudo bem, a discussão não é essa. Muito me espanta o fato de que permanece entre nós, com uma certa parcimônia e tranquilidade, essa ideia de que, olha, não, a minha bênção é a minha bênção e você não vai ser um obstáculo à minha bênção. Percebe? Então, esse tipo de mentalidade é um tipo de mentalidade que torna ainda mais complexa a situação. Porque não é apenas que nós vivemos num gueto, é que mesmo no gueto nós estamos sozinhos, ou tendemos a estar. E eu acho que é interessante, do lugar de liderança, o lugar que a gente ocupa, a gente pensar no tipo de fala, de espiritualidade que a gente fomenta, com as mensagens que a gente prega, com as orientações que a gente dá, com as orações que a gente faz, com as canções que a gente canta, com as agendas, com as pautas que a gente propõe. A igreja, ela pode ser uma das experiências mais subversivas na sociedade, porque que outro lugar tem mais potencial do que a igreja para costurar um espírito de coletividade, de serviço? Que outro lugar na sociedade tem mais potencial para isso? Que outro lugar reúne pessoas tão diferentes, com histórias tão distintas, de faixas etárias tão díspares, da criança que acaba de nascer ao idoso que está no final da sua vida? Que outro lugar reúne classes sociais tão diferentes como a igreja? A igreja potencialmente é a solução para o problema do individualismo no nosso tempo, potencialmente, enquanto experiência social. Mas é possível que parte das nossas comunidades esteja sustentada nesse tripé que tem na vida autocentrada uma de suas bases e no individualismo outra de suas bases. E aí, como desdobramento e como continuidade, há uma outra base desse tripé que o Leste trabalha no livro e que eu acho que é muito presente também nas nossas comunidades eclesiásticas, ou em boa parte delas, que é exatamente o senso de coletividade enfraquecido, que é um desdobramento do individualismo, né? Porque pense comigo, se o individualismo cresce, o nosso senso de coletividade ele é enfraquecido. Agora, vocês sabem de uma coisa? Eu tenho a impressão de que o nosso senso de coletividade não é enfraquecido apenas porque o individualismo cresce. Eu acho que existem outros fatores que contribuem para o nosso senso de coletividade ser enfraquecido. E um deles eu queria destacar porque eu acho que ele é importante num tempo como o nosso.
as nossas igrejas viraram uma espécie de ambientes de espetáculo para o mercado de consumo religioso. Como as nossas igrejas viraram uma espécie de ambiente de espetáculo para o mercado do consumo religioso, nós temos cada vez menos interesse de pagar o preço, que é o preço quase que inevitável para quem deseja construir um espírito de coletividade, que é o preço de permitirmos que nós cresçamos aprendendo com os nossos erros, com as nossas fragilidades. Nós estamos atropelando processos de aprendizagem porque nós pensamos as nossas igrejas enquanto esses espaços de espetáculo. E do que nós precisamos nos espaços de espetáculo? Nós precisamos de pessoas prontas que prestem um bom serviço para que os consumidores do nosso serviço se sintam satisfeitos e voltem. Então, para que os consumidores do nosso serviço se sintam satisfeitos e voltem, nós não podemos perder tempo, essa é a lógica, dando às pessoas a possibilidade de aprenderem e de se ajustarem e de se servirem mutuamente. Nós precisamos trazer para a nossa base gente que já vai ficar lá na ponta, que não vai dar trabalho e que mesmo sem ter o menor entrosamento um com o outro, vai proporcionar a gente o serviço adequado para que os nossos consumidores se sintam satisfeitos e voltem. Então o nosso senso de coletividade ele vai se perdendo, porque se não bastasse o espírito individualista do nosso tempo, nós também estamos mais preocupados em entreter o público, oferecendo a eles o teatro nosso de cada dia. Essa é uma terminologia que o Leste usa aqui no livro, o nosso teatro de cada dia, do que em nos esforçarmos pagando o preço, por exemplo, da inexperiência, pagando o preço da aprendizagem, pagando o preço das nossas fragilidades muitas vezes serem expostas, do percurso, sabe, da aceitação de que nem sempre a coisa vai ser maravilhosa, porque nós estamos mais preocupados no serviço, com o serviço, que nós oferecemos, do que com a construção coletiva de um projeto que nos abençoe mutuamente e que nos faça crescer. Obviamente, e esse não é o foco da minha fala, então não vou me ater muito a isso, obviamente que isso não é um aval para que a gente faça qualquer coisa de qualquer maneira, mas é um ponto de reflexão para a gente pensar se as nossas igrejas não estão fomentando uma espiritualidade antagônica ao Espírito do Cristo, nessa tendência cultural narcisista, pensar apenas na sua estética e na sua beleza e no oferecimento de serviços que façam bem para a sua imagem, mas que custam o nosso senso de coletividade, que só nasce quando nós nos percebemos, a despeito das nossas fragilidades, partes necessárias, igualmente importantes para a construção de um projeto que nos antecede e que nos sucederá, porque quando nós passarmos por aqui e não estivermos mais aqui, o projeto chamado Igreja, que é o projeto de Jesus, continuará. Pois é, o narcisismo é um fenômeno cultural religioso e é bom que nós atentemos para ele, que nós observemos esse fenômeno, porque quanto menos atenção nós dermos a ele, mais nós o banalizaremos, e quanto nós mais o banalizarmos, mais difícil será nós superarmos as suas mazelas. Então, que a gente reflita um pouco sobre como padrões narcísicos de cultura podem estar presentes nas nossas comunidades de fé e sobre como nós podemos e devemos fazer o caminho inverso, que é o de reformular a maneira com a qual nós nos propomos enquanto líderes ou fomentamos os nossos líderes na construção dos seus papéis, de modo que Cristo seja o nosso modelo e não Narciso. Bem, é exatamente sobre isso que eu vou falar no segundo bloco dessa nossa conversa, entre Cristo e Narciso como modelo ou paradigma de liderança. A gente se vê então no nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Yo soy Harold Segura, les envío un saludo y les anuncio que voy a tener
el enorme privilegio de estar con ustedes ofreciendo un curso que se llama Teología con Rostro de Niñez. Vamos a hablar de teología. Eso nos interesa a todos nosotros, pero vamos a hablar de teología relacionado con los niños y las niñas. Por lo general, la teología no ha hablado de la niñez, y en este curso vamos a ver la importancia que la niñez tiene para la teología. Vamos a hacer una revisión bíblica de cómo Dios ve a la niñez. Vamos a ver la importancia de la niñez para renovar también no solamente nuestras formas de ser iglesia, sino también renovar nuestras formas de hacer teología. Hace ya muchos años, más de 40 años, la teología latinoamericana habló de teología y personas pobres. Y hablar de los pobres trajo una gran renovación para toda la teología latinoamericana. Pero se ha hablado de pobres, se ha hablado de mujeres, se ha hablado de personas afrodescendientes, personas discapacitadas, personas indígenas, pero la teología muy poca importancia le ha dado hasta ahora a la niñez. Bueno, de eso vamos a hablar. Vamos a hacer una revisión también del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de tal manera que una teología de la niñez nos va a hacer el gran favor también de ver cómo Dios ve a la niñez, qué nos manda Dios hacer con la niñez y cómo la niñez puede renovar, como dije ahora, nuestra vida pastoral, nuestro quehacer teológico y sobre todo algo muy importante, cómo puede la niñez también ser esperanza para un Brasil nuevo, para una América Latina diferente, porque allí donde nos fijamos en los más pequeños, nos estamos fijando en el centro de las más importantes transformaciones sociales. Así lo dijo Jesús y sobre eso vamos a tratar en nuestro curso, de manera que les espero en Teología con Rostro de Niñez, Teología y Niñez en el Brasil e na América Latina de hoje. Eu espero que você esteja apreciando essa palestra do pastor Daniel. O tema, você percebe que é um tema muito importante, muito interessante. Há muitas relações com a liderança, com o ser evangélico, com questões ligadas ao orgulho, à vaidade, ao ensimesmamento, muito comum, e há dimensões até transtornos psicológicos causados por isso. Eu quero que você esteja muito aberto para sugestões. Nós vamos entrar agora na segunda metade dessa palestra e pense então também em aplicações práticas para a sua vida e para o seu ministério. Uma boa palestra para você. Olá, amigos e amigas da Faculdade Teológica Sul-Americana. Alegria estar aqui com vocês nesse segundo bloco da nossa conversa sobre os perigos de uma liderança narcisista. No nosso primeiro bloco, a gente conversou sobre o narcisismo como um fenômeno cultural religioso. E nessa segunda metade do nosso bate-papo, eu pretendo conversar com você sobre dois diferentes paradigmas de liderança, Cristo e Narciso. Dois paradigmas comumente encontrados nas nossas experiências comunitárias eclesiásticas. Obviamente, os dois não são igualmente recomendados, mas são ambos encontrados como paradigmas muito comuns de liderança nas nossas experiências eclesiásticas. E eu queria passar esse próximo bloco refletindo com vocês sobre as diferenças ou algumas das diferenças entre esses dois modelos de liderança. Obviamente, enfatizando o fato de que nós precisamos nos ater a um desses modelos, o de Cristo, evidentemente, em detrimento do outro, que, se não observado, identificado e atentado, facilmente pode crescer, ganhar espaço nas nossas comunidades, trazendo todos os seus desdobramentos nocivos e prejudiciais. Eu queria começar trazendo uma espécie de testemunho
antes de falar sobre esses dois paradigmas de liderança, porque, como ponto de partida, eu queria que a gente conversasse de forma bem sucinta sobre a experiência da liderança. Daí eu trazer o meu testemunho. Eu sou líder de uma comunidade de fé, como eu imagino que vocês saibam, sou pastor numa igreja aqui na cidade do Rio de Janeiro, e por mais que eu atue ministerialmente há 15 anos, uma das coisas que mais me causam assombro na experiência pastoral é pensar que semanalmente pessoas saem das suas casas, se dirigem ao prédio onde a nossa igreja se reúne, com o coração aberto no intuito de ouvirem palavras que deem norte, que lancem luz, que tragam esclarecimento e orientação para que as pessoas construam a sua vida e a sua história. Essa não é, obviamente, a única razão que traz as pessoas ao prédio no qual nós nos encontramos. Há outros motivos igualmente importantes e nobres que fazem com que as pessoas se dirijam para um lugar que a gente chama de igreja, se encontrem nesse ajuntamento espiritual. Mas me assombra o fato de que as pessoas sentam num banco e passam uma hora ali numa experiência comunitária com o coração disposto a ouvirem o que uma pessoa tem a dizer. E elas levam para casa aquilo que essa pessoa tem a dizer, se permitindo serem impactadas, influenciadas e orientadas por essa perspectiva de mundo, por essas orientações, por esses conselhos, por aquelas exortações. Isso me assombra porque isso me traz o senso de responsabilidade que deve haver na mente e no coração de todo homem e de toda mulher que ocupam um lugar de liderança, seja esse lugar um lugar institucional ou não institucional. Pois é, quando a gente fala de liderança, a gente fala dessa experiência profundamente poderosa. E poderosa não porque revestida de uma espécie de autoridade institucional, ainda que muitas vezes esteja, mas poderosa sobretudo e principalmente porque revestida de uma espécie de concessão que as pessoas fazem para que líderes entrem na sua vida, na sua história e de alguma forma dirijam os seus passos, ofereçam norte, apontem caminhos para que as pessoas trilhem a sua história. Quando eu falo sobre isso e ao partilhar esse testemunho, eu me lembro de uma definição muito simples, mas muito importante, pelo menos a mim, que eu encontrei certa vez num dos textos do Dr. James Houston, no seu livro Meu Legado Espiritual. Ao falar sobre líderes, Dr. James Houston disse o seguinte certa vez, abre aspas, um líder é alguém que detém um grau maior de poder projetado sobre as demais pessoas e que cria as condições sobre as quais outras pessoas trabalham e até mesmo vivem, atuam e encontram sentido. Fecha aspas. Um líder é alguém que detém um grau maior de poder. Volto a dizer, não necessariamente um poder institucional, que faz parte de uma espécie de hierarquia organizacional, ainda que muitas vezes esse poder de fato exista. A gente pode estar falando de uma organização não institucional, de um organismo, sabe, de um ajuntamento de pessoas que tem alguém que se destaca enquanto um líder daquele grupo. Não há uma organização formal estabelecida, não há uma instituição hierarquizada, mas há uma liderança ali concedida, identificada, reconhecida, legitimada. Então, quer a gente esteja falando de um ambiente de formalidade institucional, quer a gente esteja falando de um ambiente de informalidade institucional, o Dr. James Houston fala sobre o líder enquanto esse sujeito que detém um grau maior de poder e que projeta sobre as demais pessoas tal poder de tal forma que ele cria condições para que as pessoas trabalhem a partir daquilo que ele oferece com a sua liderança, para que as pessoas vivam a sua vida, atuem nas demais esferas da sua jornada e, inclusive, encontrem sentido. Pois é, há uma outra fala do Dr. James Houston que eu acho que é bastante interessante para essa percepção da relevância e da sacralidade da liderança. Ele diz o seguinte na mesma obra: aquilo que se passa dentro de um líder repercutirá inevitavelmente sobre os outros, quer seja sua bondade e confiança,
quer a sua mesquinhez e desconfiança. Eu lembro, ao olhar essas palavras do Dr. James Houston, de alguns trechos das Escrituras, como, por exemplo, numa das cartas do apóstolo Paulo, onde ele diz que se alguém almeja o episcopado, almeja uma tarefa muito nobre. Mas, ainda que o apóstolo diga isso, ele também faz uma contrapartida desaconselhando pessoas que almejam essa posição e esse lugar e que o fazem de maneira irrefletida, dada a responsabilidade que paira sobre aqueles e sobre aquelas que lideram. O apóstolo Tiago, na sua carta, ao falar sobre a língua, também traz uma recomendação muito semelhante a essa do apóstolo Paulo. Se não me falha a memória, no capítulo 3 da sua carta, Tiago fala sobre a responsabilidade que paira sobre aqueles que desejam se apresentar na vida como mestres. Por quê? Porque a responsabilidade que há sobre as palavras dos que ensinam, ela é, num certo sentido, maior do que a responsabilidade que há sobre as outras pessoas. Porque aqueles e aquelas que ensinam, ao ensinarem, projetam sobre terceiros condições de vida. Abrem caminhos que podem ser caminhos de edificação ou de destruição, de vida ou de morte, de favorecimento ou de desfavorecimento. Pois é, a jornada da liderança é uma jornada bela, mas carregada de responsabilidade, razão pela qual, sobretudo dentro de um contexto eclesiástico, a liderança precisa ser vivida e encarada a partir de um senso de sacralidade muito profundo e muito sofisticado. Por quê? Ora, porque nós estamos adentrando o que há de mais sagrado na vida das pessoas. As suas histórias, a maneira como elas vivem nos seus relacionamentos mais íntimos, e eu me refiro aos relacionamentos familiares, a maneira como elas conduzem o seu trabalho, pautam as suas relações de trabalho, a maneira como elas se portam como cidadãs, na sociedade em que vivem. Quando a gente fala de liderança, então a gente fala de uma espécie de lugar existencial que pede da gente uma consciência profunda. Por quê? Porque quanto mais consciência a gente tiver da maneira como a gente se porta enquanto líderes nos mais distintos espaços, mais chance a gente tem de ser assertivo na proposição de uma liderança que se pareça com o modelo que nós tomamos por ideal. Por sinal, já que eu disse no início que nesse segundo bloco eu falaria sobre 2 paradigmas de liderança. Se eu perguntar aqui a você de maneira bem objetiva e direta, com que líder você gostaria de se parecer? Com o Cristo dos Evangelhos ou com o Narciso da mitologia? Com qual dos dois você gostaria de se parecer? Acho muito difícil que, em sã consciência, você, sendo um cristão ou uma cristã, responderia a essa pergunta dizendo: eu quero tomar Narciso como um modelo ou como um paradigma de liderança para as minhas experiências. Em sã consciência, qualquer seguidor ou seguidora de Jesus Cristo de Nazaré dirá: eu quero tomar a Cristo como modelo e paradigma de liderança para as minhas experiências comunitárias. Por mais que essa resposta seja a resposta que, em sã consciência, 10 de 10 pessoas ofereceriam, eu acredito que a nossa praxis tem muito mais condição de revelar que paradigma de liderança nós, de fato, temos seguido entre Cristo e Narciso. Por essa razão, eu queria fazer aqui algumas proposições que eu espero que nos ajudem a refletir sobre o tipo de liderança que nós temos fomentado. Se somos líderes, homens ou mulheres, o tipo de liderança que nós temos construído, ou seja, fomentado para nós mesmos. Se não somos líderes, mas participamos de ambientes onde há lideranças, que tipo de liderança nós temos fomentado nos nossos líderes, sejam eles homens ou mulheres. Então eu queria traçar aqui alguns quadros comparativos entre Cristo e Narciso, que eu espero, volto a dizer, nos ajudem a perceber o tipo de liderança que nós temos
fomentado nas nossas experiências de fé. Então vamos lá. Primeira provocação que eu queria fazer, que eu espero que lance luz sobre você. Enquanto Cristo está ciente da sua identidade, Narciso vive a partir de uma ilusão. Cristo é um modelo de liderança profundamente consciente da sua identidade. Narciso, em contrapartida, é um modelo de liderança espelhado numa experiência que não passa de uma ilusão. Pois é, então vamos lá. Olhe para as páginas dos evangelhos, certo? Que é o texto mais básico que nós temos e mais importante que nós temos para discernir quem foi o Cristo revelado na pessoa de Jesus de Nazaré, filho de Maria, filho de José. Você olha para os evangelhos e você encontra nos evangelhos um Jesus profundamente consciente de quem ele era, da sua missão, do seu tempo, das suas prioridades. Se existe uma coisa que Jesus, o Cristo, não foi, essa coisa é um homem sonhador. E por homem sonhador eu me refiro aqui à expressão mais pejorativa ou a definição, mais pejorativa que essa expressão pode carregar, sabe? Eu me refiro aqui ao sujeito que tem os seus pés desconectados do chão da história, que vive no mundo da lua, que com a sua fala, que com a sua vida, que com as suas escolhas, com a gestão que faz do seu tempo, revela uma profunda desconexão da realidade. Desse tipo de homem sonhador que eu falo. Quando a gente olha para os evangelhos, a gente se depara com um quadro radicalmente diferente desse. O Jesus dos evangelhos é um Jesus que sabe para o que veio. Ele, inclusive, algumas vezes fala sobre isso, sobre como ele era profundamente consciente da sua missão que culminaria com a cruz, com a sua morte. Inclusive convoca os seus discípulos para essa mesma experiência de negação, de cruz, de renúncia e de renascimento para uma nova jornada. Jesus, às vezes, conversando com os seus interlocutores, os deixava, inclusive, um pouco confusos, porque falava coisas do tipo: a minha hora ainda não é chegada, não chegou ainda o tempo daqueles que não são da casa de Israel. Há algumas falas da parte de Jesus que traziam, inclusive, uma espécie de confusão para os seus interlocutores, que não conseguiam entender por que ele se recusava a determinadas coisas, ou porque ele orientava as pessoas que eram abençoadas pelo seu poder, pela sua graça, a não comentarem absolutamente nada com terceiros. É uma consciência profunda que Jesus tinha do seu tempo, da sua agenda, do que ele tinha vindo para fazer, de quem ele era. Bem, lembre-se você, que no Evangelho segundo Mateus, por exemplo, a experiência inaugural do ministério de Jesus, que é a experiência da tentação no deserto, pelo menos segundo a narrativa de Mateus, logo depois do batismo, essa experiência da tentação, ela é uma experiência que corrobora a consciência que Jesus tinha de quem ele era. Lembra disso? O batismo de Jesus tinha acabado de acontecer, Jesus tinha ouvido quem ele era, um filho amado de Deus, e ele passa em ato contínuo por essa experiência em que a sua identidade é questionada o tempo todo, em que ele é tentado a ceder e ser engodado por provocações de poder e de realização de maravilhas e de recebimento de poderes e autoridades como uma forma de questionamento e de abandono da sua identidade. E Jesus permanece até o fim dizendo: eu sei quem eu sou. Eu sou o Filho amado de Deus, em quem ele tem todo prazer. Então, a gente olha para os evangelhos e a gente se depara exatamente com esse tipo de modelo de líder. Jesus consciente do que era, consciente do seu tempo, da sua agenda, do que ele tinha vindo para fazer. Narciso, por outro lado, olhando para o mito, é um paradigma
sabe, de experiência de engodo, de auto-engano. O narcisismo é uma angústia profunda do ponto de vista existencial, porque o narcisismo é uma experiência vivencial que faz com que alguém seja capturado não pelo que é, mas pelo que supõe ser. Narciso se apaixona não por si, mas pela imagem que ele vê projetada no espelho formado ali pela luz que irradiava sobre a superfície do lago, e ele fica capturado por essa ilusão. O oposto de Jesus, o Cristo. Narciso é alguém que se apaixona por uma ilusão e que se propõe para o mundo a partir de uma ilusão. E eu acho isso muito simbólico porque tem um antagonismo muito claramente estabelecido aqui entre modelos de liderança. Quem eu sou e quem eu acho que eu sou. E é muito importante a gente responder essa pergunta objetiva ao nos enxergarmos como líderes, ao nos comportarmos como líderes, fazemos conscientes de quem somos e não apenas das definições gerais que carregamos, do tipo somos filhos amados, somos pecadores salvos pela graça, mas das nossas particularidades, das nossas características que são próprias do nosso perfil de liderança. Quais são as minhas vulnerabilidades? Quais são as minhas forças, as minhas fraquezas? Quais são os meus pontos de vantagem? Quais são os meus pontos de desvantagem? Quanto mais consciência eu tiver de quem eu sou, mais parecido com Cristo eu estarei. Não no sentido da perfeição que ele carregava, mas nesse sentido da consciência do homem que eu sou, da mulher que você pode ser, da mulher que você é, do homem que você é. Porque quanto mais conscientes nós estivermos, mais distantes desse engodo da experiência narcísica nós nos encontraremos. Mais um quadro comparativo aqui importante entre Cristo e Narciso. Enquanto Cristo se propõe para o serviço, Narciso se propõe para ser servido. Então aqui há também um antagonismo muito explícito nesses dois paradigmas de liderança. Jesus aparece como um líder cujo ato mais emblemático e gran finale da sua experiência com os seus discípulos, ou seja, da sua experiência formadora de novos líderes, foi exatamente o ato do lava-pés, da bacia com água, da toalha no ombro, do avental e dos pés sujos, empoeirados pelas estradas da Palestina, sendo lavados numa espécie de disrupção da sacralidade religiosa que jamais permitiria que a refeição fosse interrompida no meio, porque a purificação acontecia antes, e o que era ainda pior, que ela fosse interrompida no meio pelo convidado de honra de uma refeição que seria a última pessoa a lavar os pés dos demais, mas que é exatamente quem se ajoelha e quem honra todos ali, de alguma forma marcando no último encontro dele com seus discípulos. Isso é muito simbólico, que se ele tivesse de ser lembrado por uma coisa, que ele fosse lembrado pela sua última experiência de intimidade com aqueles e aquelas que aprendiam aos seus pés. A experiência de liderar a partir do serviço. Jesus fez isso, simbolicamente no lava-pés, mas ao longo de toda a sua jornada, Jesus foi um líder que se propôs para servir, inclusive explícita e verbalmente ensinando os seus discípulos a fazerem o mesmo. E Narciso, em contrapartida, é alguém que se propõe para si, nunca para os outros. Então, Narciso sempre se propõe para o mundo a partir de uma pergunta, que é: como eu posso me servir desses que estão ao meu redor? E aqui há também dois paradigmas de liderança. Uma liderança que aparece para o mundo para servir o mundo, e uma liderança que aparece para o mundo e que se propõe nas suas experiências para se servir da sua comunidade, da sociedade de maneira geral. Mais uma comparação que eu acho importante a gente fazer entre Cristo e Narciso. Enquanto Cristo tem consciência da sua transitoriedade, Narciso se supõe imortal. Está aqui mais uma diferença importante da gente pensar
nesse antagonismo entre esses dois paradigmas de liderança. Cristo tem plena consciência da sua transitoriedade. Quando eu falei ainda atrás sobre como Cristo era consciente da sua identidade, de quem ele era, isso incluía, como eu disse, ter consciência também da brevidade da sua jornada, de que sua hora chegaria em algum momento. E eu acho interessante a gente pensar nisso como uma espécie de norte para a gente, né? Porque a vida passa, certo? A vida escapa por entre os nossos dedos, a vida ela é como um vapor, ela simplesmente desaparece em algum momento e todos temos consciência disso, ainda que a gente sublime essa realidade, a gente joga ela para algum lugar, mas a gente tem consciência disso, de que nós somos transitórios, em algum momento nós não estaremos aqui. Como também a nossa liderança, ela vive uma espécie de arco, né? Que começa, que tem o seu apogeu, mas que cai também. Então, tanto a vida, ela se vai, porque um dia nós morreremos, quanto mesmo em vida, nós vivemos uma espécie de ciclo também. Há um arco. E é muito importante que a gente tenha consciência disso, porque diferente de Cristo, Narciso, como vive uma ilusão, é capturado por essa mentira de que ele será sempre eterno e sempre igualmente importante, e de que ele estará sempre no topo, porque o mundo gira ao seu redor. A gente precisa pensar um modelo de liderança que reconheça a nossa transitoriedade, que nos faz perceber que haverá um tempo em que nós ocuparemos um determinado lugar, mas que esse tempo passará e que nós precisaremos aprender, por exemplo, a passar bastão, a equipar pessoas, a honrar pessoas, a apontar em outras direções, a dar a outros e outras protagonismo para a realização das tarefas que um dia nós realizamos porque recebemos o espaço de terceiros que realizaram antes de nós. Então aqui há dois paradigmas. Em Cristo a gente encontra uma consciência da transitoriedade. Acho bonito demais Jesus dizer o que está narrado lá no Evangelho segundo João: eu vou, mas outro Consolador virá. Eu vou, mas outro virá. Ainda que dentro da perspectiva trinitária, Jesus estivesse falando de um outro que em alguma medida era parte dele, certo? Pensando, né, nessa fala de Jesus a partir da perspectiva trinitária. Estou fazendo uma leitura aqui mais sistemática do texto. É muito bonito você perceber essa dinâmica do espaço que é cedido por Jesus. Eu estou indo, outro vem. Eu vou, outro vem. Então em Jesus você tem essa consciência da transitoriedade. Agora em Narciso você tem esse engodo da durabilidade de um espaço que nunca vai ser desocupado, de um trono, muitas aspas aqui, que é nosso e sempre vai ser nosso. Isso é muito doentio. Há muitas comunidades que padecem porque há líderes que não se permitem ser substituídos, que não abrem mão, não abrem espaço, não possibilitam outras experiências de crescimento. Então, enquanto Cristo tem consciência da sua transitoriedade, Narciso se supõe imortal. Mais um paralelo aqui, e trago só mais dois, mas mais um que eu acho importante. Enquanto Cristo propõe despojamento e dependência, Narciso propõe exaltação e autojustificação. Mais uma diferença, mais um antagonismo aqui na liderança de Jesus e na liderança de Narciso. Jesus, o Cristo, propõe despojamento e propõe dependência. Jesus forma uma comunidade de pessoas profundamente diferentes. Olhe para o colégio apostólico. E uma das coisas mais interessantes do ministério de Jesus enquanto líder é perceber como Jesus conseguiu criar um espírito de cooperação num grupo tão díspare, com pessoas tão distintas entre si, com perfis tão diferentes, pessoas de escolas político-religiosas que jamais estariam juntas em torno de uma mesa, estiveram juntas em torno de uma mesa, porque Jesus, o Cristo, propôs despojamento de vaidades, porque Jesus, o Cristo, ensinou aquelas pessoas a perceberem como elas precisavam umas das outras, como cooperadoras umas das outras.
Acho bonito demais, por exemplo, perceber na teologia paulina, sobretudo na carta que ele escreve para a comunidade de Corinto, esse senso de interdependência, da pluralidade dos dons, do serviço que é múltiplo, da graça que é multiforme. Tudo isso faz parte desse ensino de que nós precisamos nos despojar, sobretudo, dos muros que construímos e das vaidades que carregamos e que nos fazem perceber ou acreditar, na verdade, que nós temos em nós mesmos tudo o que precisamos. Nós somos dependentes uns dos outros. E Narciso, em contrapartida, propõe o contrário, sempre exaltação e autojustificação, um modelo de liderança que faz os outros acreditarem que aquele sujeito especial, aquele indivíduo tem em si tudo que o mundo precisa para florescer. Ele reúne todas as condições importantes para a comunidade. E por mais que ele diga verbalmente que toda a glória deve ser dada a Deus, já que esse virou um chavão, sabe, evangélico dos nossos arraiais, ele vive dizendo isso diante de uma espécie de espelho existencial, porque é para ele que ele dá toda a glória sempre que reúne para si toda a exaltação e promove uma espécie de experiência de autojustificação. Mais um antagonismo entre Cristo e Narciso. Enquanto Cristo visa formar discípulos, Narciso visa esgotar em si o seu ministério. Dois tipos diferentes de liderança. Cristo quer fomentar o crescimento de novas pessoas que carregam em si o mesmo espírito que ele carregava, como Paulo disse aos Gálatas, ele nos outorgou a graça de chamarmos de Pai aquele que ele chamava de Pai. Nós recebemos o espírito da adoção e por causa dele, o Filho unigênito, nós nos tornamos irmãos e fizemos dele, então, o Filho primogênito, porque agora ele é o primeiro de muitos irmãos e de muitas irmãs. Cristo fomenta o surgimento de novas lideranças. Então, uma liderança fomentada no Espírito do Cristo é uma liderança que multiplica, que faz crescer, que abre espaço, ao passo que uma liderança narcisista é uma liderança que está disposta, inclusive, a ver morrer o que de bonito um dia nasceu, apenas para não abrir mão da glória de até o fim dizer, fui eu que permaneci aqui. Dois modelos de liderança muito antagônicos. E volto ao início da minha fala. Dois modelos de liderança que, a despeito das suas evidentes diferenças e a despeito da clareza com a qual a gente consegue perceber qual a gente deve seguir, de qual a gente deve se distanciar, são modelos igualmente percebidos nos nossos arraiais evangélicos. De modo que é muito importante que a gente olhe para essas experiências e diga, de fato, no fundo, a quem a gente tem seguido ao procurarmos construir um tipo de liderança que faça sentido para as nossas comunidades eclesiásticas à luz da experiência do Evangelho. Amigos e amigas, como líderes que somos ou como líderes que temos, como gente que quer exercendo liderança, quer se submetendo à liderança, fomenta a construção desse lugar, é muito importante que nós tenhamos consciência da existência de dois paradigmas de liderança, igualmente possíveis, mas definitivamente não igualmente recomendáveis. E que nós nos espelhemos no Cristo a quem nós professamos com os nossos lábios, mas a quem não necessariamente seguimos com a nossa praxis. Que sempre que a gente identificar um modelo narcisista de liderança na nossa praxis, que a gente se afaste, que a gente se arrependa dessa tragédia de sermos homens e mulheres que reproduzem não a beleza do Cristo que se esvaziou e se despojou, vivendo ao máximo, ainda que experimentando no final da sua curta existência a morte de cruz, e que a gente se afaste em contrapartida dessa experiência angustiante e vazia daquele que num mito se viu tão apaixonado pela irrealidade de uma imagem que presenciou, contemplada no espelho, na superfície de um lago, que ali permaneceu, esvaziando todos os seus dias, vivendo até o fim, obcecado por aquilo que era irreal, mas que ele acreditava ser a razão da existência de todo o universo. Que entre Cristo e Narciso, não apenas com o nosso discurso, mas com a nossa vida mesmo, a gente consiga reafirmar todos os dias, para o bem da nossa comunidade e da sociedade na qual a gente está inserido, o tipo de líder
que a gente foi convocado a se inspirar e cujos passos a gente foi chamado a seguir. Que Cristo abençoe a nossa vida, que Ele seja nosso paradigma, que a gente sirva e que a gente tenha plena consciência de quem a gente é, para que as pessoas sejam profundamente impactadas pela nossa liderança. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Em nome da Rede, nós queremos agradecer ao pastor Daniel por estar conosco nessa noite. Uma alegria tê-lo conosco. Que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, seus projetos, seus sonhos para o futuro. Espero que você também tenha aproveitado essa palestra, refletido sobre a sua vida. É um tempo também de pensar em aplicações práticas para você, para o ministério da sua igreja local. Tome algumas decisões a partir de hoje, que seja um momento de virada na sua vida, no seu ministério, na sua vida pessoal com Deus também. E nesse momento eu quero fazer um convite todo especial para você. Dias 11, 12 e 13 de novembro vai ser a conferência anual da Rede, do Instituto Rede. Nós temos vários preletores, você vai poder ver com a arte agora, muito interessante. Vai ser dia 11 à noite, dia 12 à noite, então quinta e sexta-feira à noite, sábado, dia 13 pela manhã. Participe, faça sua inscrição. Uma boa noite a todos. Deus abençoe vocês.